Meu boa tarde aí para todos e todas, com toda a ressonância, né? Hoje é dia 21 de junho de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1605, 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é antipodia consanguínea. A especialidade é antipodismologia. Definição: antipodia consanguínea é a qualidade, condição ou estado da consim, apresentando características, elementos ou trafares de natureza política diametralmente opostos aos de outra ou outras consins do grupo familiar, trazendo tal fato, obviamente, imensas consequências, predominantemente negativas, para a convivência humana, individual, grupal ou coletiva. O holopensene doméstico contestatório. O fato da antipodia consanguínea comprovar a existência da paragenética e as respectivas diferenças paragenéticas, quando ainda irreconciliáveis, entre os membros da mesma família. A dificuldade das pessoas em priorizar o melhor no universo sociológico da politicologia. As diferenças ideológicas entre pais e filhos. Os dramas políticos entre os membros da mesma família nuclear. As pessoas vivendo unidas emocionalmente pelo mesmo sangue e separadas intelectualmente por ideologias diferentes. A parentela de consins, ao mesmo tempo aliadas genéticas e adversárias paragenéticas. E por aí vai. Eu li aqui a metade do material da fatologia. As diferentes trajetórias seriexológicas. As oposições interconscienciais multimilenares. Agora, na argumentologia eu apresento o drama, que foi a antipodia consanguínea evidente do político, o Gilles Regis Debré, e os pais, Jorge, e a mãe, Janine Alexandre. Se isso aí foi na época que houve o processo do Debré, aqui na América Latina e depois na França. Remissiologia. Tem 10 itens, nós destacamos esses 5. Adversário ideológico, antagonismo conscienciológico, antagonismo extremo, antipodia consciencial e choque consciencial. Frase enfática. A condição social da antipodia consanguínea comprova explicitamente as divergências dos interesses e das ideologias ainda irreconciliáveis dos componentes do mesmo núcleo familiar. Como encara você a condição social da antipodia consanguínea? Tal fato de dissentimento inescondível já afetou você de algum modo? Agora, nós temos aqui algumas perguntas. O senhor tem alguma experiência com conscientes que tiveram mal de Alzheimer? Como ficaria a consciência pós-dessoma? Ela readquire a lucidez? Aí varia. Eu já vi gente que adquiriu isso logo que dessomou, alguns dias depois da dessoma. E outros que continuaram bem perturbados por muito tempo. Daqueles que eu examinei, eu vi esses 2 tipos de pessoa, porque a pessoa continua sendo o que ela é. Para mudar, tem que mudar alguma coisa interna dentro dela, tem que haver uma renovação, um despertamento. Então, isso só ocorre através de uma reciclagem. Essa reciclagem, então, é que afeta a segunda dessoma. A segunda dessoma tem que estudar, né? Outra pergunta. Na Terra existem muitos despertos? Parece que tem uma porção, eles estão por aí. O processo é procurar. Mas a maioria das pessoas procuram assediadores, em vez de procurar desassediadores. Pode observar. Devido o quê? A paixão, certas tendências, etc. Sou PhD em barrigologia. Isso é expressão da pessoa, essa não é minha. Sou sem vergonha porque sempre deixo para depois uma atitude que eu deveria assumir agora. Por que isso acontece comigo? Reconheço
Preciso mudar minhas atitudes. Nós, intermissivistas, estamos em todos os continentes desse planeta, nas mais diversas situações culturais, políticas, econômicas e étnicas. Preciso encontrar o gargalo para mudar meu comportamento nessa existência. Por favor, me oriente, sinceramente, o que preciso fazer? Você já falou, é tomar vergonha na cara. O processo todo é aqui, né? O problema todo é esse. Agora, a primeira coisa é o seguinte: faça aí agora o megafoco seu. O que você vai fazer? E coloque esse megafoco acima de tudo que você está fazendo, de uma maneira cosmoética e evolutiva. E você vai só trabalhar a partir de hoje, em primeiro lugar, objetivando alcançar esse megafoco. Isso é que é o melhor. Então é uma meta, é um objetivo, é o megafoco. Arranja isso e não sai, esquece o resto. Uma outra coisa, se tiver muito bagulho energético em casa, acaba com isso. Porque o bagulho, às vezes, só já sustenta energeticamente o autoassédio da pessoa. Como dificilmente escapamos da antipodia consanguínea, em virtude das ideias inatas que trazemos dos nossos cursos intermissivos, o que devemos fazer para desfazer dos nós que nos vincula à presente família, de modo cosmoético, para podermos vir numa família distinta na próxima vida intrafísica? Quanto mais assistencial é a consciência, mais complicada será a família na qual ressomará? Isso depende. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: você deve abençoar todos os seus parentes e não criar conflito com nenhum deles definitivo, mas procurar entrosar aquilo que você pode, dentro daquilo que você puder, e fazer concessões e entender como eles são. Nós, se não temos paz, tranquilidade, pacificação, harmonia com aqueles que são parentes nossos, que nós estamos criando com eles, nós vamos ter com outros, é muito mais difícil. Muito embora a família consciencial, ela é sempre superior à nuclear, em tese. Por quê? A família nuclear, ela pode já ser a família consciencial da pessoa, em certos casos, não são todos. A maioria tem ainda muita interferência grupo kármica, então não é a mesma coisa. Mas aquelas que são, então, é a mesma coisa. Então isso aí varia. Agora, outra coisa. Quanto mais assistencial é a consciência, mais complicada será a família na qual ressomará? Não, isso aí varia. Uma pessoa, por exemplo, ele pode ressomar numa família muito complicada para ajudar todo mundo. Agora, veja, ele é mais assistencial, mas não é só isso. Essa consciência tem mais lucidez, tem mais inteligência, tem mais prioridade, sabe o que é mais importante. Então, não é bem assim também, depende do caso. A incompatibilidade mãe-feto já se manifesta nos primeiros sinais e sintomas vivenciados pela futura mãe, evoluindo até a eclâmpsia ou a dessoma da mãe, filho ou ambos. Como posso auxiliar as gestantes que atendem de forma a poder minimizar esse quadro? Como posso esclarecer as futuras mães quanto a esse aspecto de incompatibilidade energética? Melhor é você usar estado vibracional e elas também. Uma gestante que usar estado vibracional, ela pode acabar com todos os reflexos da energia negativa e não vai passar, por exemplo, aquele período de vômito, etc. Tal. A incompatibilidade diminui com o estado vibracional dela. Em um vídeo do programa Ciência e Consciência, que tratava da ectoplasmia, o entrevistado Frederico Gunner informa que um dos indicadores que a consciência possivelmente seja ectoplasta seria o fato de o estado emocional dela afetar o ambiente, consequentemente afetando o humor das pessoas em volta. Poderia aprofundar como isso ocorre? O problema é o seguinte: nós todos somos usina de energia consciencial. Aonde nós estamos exteriorizando a energia. Se uma pessoa, por exemplo, ela é mais ectoplasta, aberta, grande, ela pode influenciar no ambiente. Agora, tudo depende também aí da vontade, da intenção, do nível de maturidade da pessoa, do equilíbrio dela. Isso aí varia. Mas que pode influenciar, influencia, porque qualquer pessoa influencia o ambiente. Um cachorro influencia o ambiente.
uma pessoa muito mais. A energia é a base, o instrumento, vamos dizer, a ferramenta que a consciência tem para se manifestar no cosmos. Você costuma dizer que os artistas são crianças. Correto não seria dizer que existem muitas crianças fazendo arte? Isso é processo semântico. O que é para você a qualificação de uma arte madura? A arte madura é a pessoa deixar a arte e trabalhar com o mental soma, trabalhar com a técnica, trabalhar com a ciência, trabalhar com a racionalidade. Isso, sim, é que eu considero que é a qualificação da arte madura. É deixar a arte. Por quê? A arte ela é dominada pela emoção. A emoção é um processo que leva a pessoa do subcérebro abdominal, dentro do porão consciencial, para uma condição muito séria, vamos dizer, de fantasia, de imaginação. Então, é uma pessoa quase sempre cujo mental soma, ou corpo do discernimento, ainda não domina o corpo da emoção, do emocionalismo, dos instintos, dos desejos. Então, isso aí é um problema. De modo que o ideal da arte é a pessoa deixar a arte e ela sintonizar, ela fazer a predominância, ela pôr o megafoco em alguma coisa racional e fora do subcérebro abdominal, mas sim no mental soma, que é o paracorpo do discernimento. O médico americano Duncan McDougall fez experimentos com pessoas antes e depois de morrer e sugeriu que todos perderam um determinado número de gramas ao dessomar. O psicossoma teria realmente um peso padrão ou esse experimento é falso? Escuta, isso tudo é antigo, isso aí está repetindo as coisas. No século XIX, quando tinha metapsíquica, já tinha gente que já tinha pesado o processo do psicossoma. E eles chegaram lá a uma conclusão, falaram que era tantas gramas que pesavam. Muito pouquinho. Mas isso eu já escrevi sobre isso. Olha no Projeciologia que eu falo sobre esses assuntos. É o peso do psicossoma. Canuto Abel comenta sobre os jovens médicos que tiveram contato mediúnico com Zéfiro. Caroline Baudin, Gilles Baudin, Ruth Jaffé e Aline Carlotti. Existe a possibilidade de Zéfiro ter comentado com ela sobre a EVEX, TENEPS, EV, projeção e curso intermissivo de vida e maturidade dessas jovens? Essa maturidade poderia indicar algo parecido com a inversão existencial? Não, nada disso aconteceu. Lá o processo era a época das mesas girantes, a situação era precária, tinha que falar que era o espírito fazendo os reps, os efeitos físicos, o negócio todo era esse. O negócio está muito primitivo demais. Isso é século XIX, metade do século XIX, 1847, 48, 57, muito pouco. Ao aplicar o arco voltaico numa pessoa com neoplasia maligna, percebi nitidamente os bloqueios energéticos e hemisférios cerebrais, preponderando o lado esquerdo e a relação disso com algum conflito emocional que provocou uma cisão antes da manifestação da doença. Perguntei ao assistido, que confirmou o episódio de uma séria ruptura familiar, causando grandes transtornos. Curiosamente, um outro familiar ligado ao assistido apresentou a mesma enfermidade, porém em outro órgão do corpo após esse problema familiar. Observe que a pessoa que ajudei passou por cirurgia e está em processo de recuperação. A conscienciologia, ou mais especificamente a consciência-terapia, tem algum trabalho sobre os processos psicológicos dos portadores de câncer? Não, há muitas hipóteses sobre esse assunto. Agora, eu indicaria a você entrar com a turma da OIC e conversar com os técnicos da OIC sobre o assunto. Eles têm muita ideia sobre isso. Uma coisa boa falando sobre câncer é o seguinte, que atualmente a maioria dos processos cancerígenos, eles estão com menos importância em matéria de patologia, estão diminuindo, o povo está sobrevivendo, estão ultrapassando isso. Quem quiser ler, é só ler a revista Veja dessa semana, que está falando alguma coisa sobre câncer. E o processo, como é que tem avançado. Está melhorando isso aí. Outra, em pensenologia, o holopensene doméstico contestatório. Em famílias que predomina muito
predominam muito as discussões interrelacionadas com seus jogos de poder implícito. Até que ponto isso favorece a consciência a desenvolver sua criticidade sem exacerbar para o autoritarismo? Poderia explicitar? Se não, a família, por exemplo, é um núcleo onde começa tudo. É uma espécie de, muito séria, de início do princípio, do começo de tudo que a vida tem. De modo que vale a pena certos debates na família, certas coisas assim, vale a pena pensar. Isso às vezes tem sua razão. E outra coisa, falar intramuros, às vezes é melhor do que falar publicamente logo de cara, para a pessoa combater aquilo que seja errado. Vale a pena. Agora, gente, hoje, que é dia 21 de junho de 2010, eu quero aqui responder uma amiga, ela mesma se faz um abraço da sua amiga. Eu não vou falar o nome dela, porque eu também não sei quem é ela, não pude localizar, e nem sei também, porque aqui não está falando de onde ela é. Mas eu vou ler todo o e-mail dirigido para mim, na minha condição de consim cobaia, tá certo? Professor Valdo, gostaria de saber mais os seus mega trafares. Penso que um deles seria arrogância, outro fanatismo, outro prepotência. Aquele ar de superioridade. Na verdade, você tem uma enorme vaidade, que sempre será estrela, ultrapassar Kardec, Chico, porque o teu ego tem sempre, o teu ego sempre foi enorme. Você já percebeu que na tertúlia o senhor só fala de você, que fez aquilo, que ajudou milhares de pessoas? Valdo, uma dica, estude o Enneagrama, vai te ajudar. Você é o número 3, ego, paixão, vaidade. Estou falando isso para te ajudar. Você não tem culpa, são comportamentos compulsivos. É que move a personalidade, a imagem, o resultado. Na verdade, você quer a admiração. Um abraço da sua amiga fulana. Agora, a minha fulana, então, hoje, eu desejo que ela escute bem o que é que eu vou falar aqui. E quero depois ouvir a opinião de vocês, o que é que eu devo fazer para eu renovar essa situação, que eu estou sendo acossado pela realidade superior a mim. Ela deve ser uma serenona, para ter tanta ideia. Agora, eu vou liquidar com a serenologia dela daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, em tese, eu considero toda a heterocrítica como sendo colaboração benéfica, até a mesma heterocrítica ser analisada, tá certo? Então, veja, eu não sou o melhor, há outros. Eu vivo falando aqui e exalto esse povo todo. O meu maior amigo é o Transmentora, muito superior a mim. Eu mesmo fico falando que eu fico chupando o dedo aqui. Eu queria imitar alguma coisa que ele faz, não consigo. Ele é um evoluciólogo. Agora, existem outros. E os serenões? E a monja? Eu vivo falando isso. Outra coisa, ela não falou, mas eu, com a minha vaidade, eu uso chapéu. Eu uso chapéu porque eu tive câncer aqui, olha aqui, ó, devido ao UV, ultravioleta, eu tenho que combater isso. Outra coisa, eu uso essa roupa branca, essa situação toda, com essa roupa contra o câncer, o UV. Vamos devagar. A barba branca eu uso, que é para melhorar a minha voz. Eu estou com 78, falo no mínimo 2 horas por dia. Na minha idade isso não é mais possível. Normalmente as pessoas não aguentam isso. Agora, a barba sustenta o processo da energia. Outra coisa, tem barba branca. E não adianta falar comigo sobre vaidade e barba. Por quê? Se eu fosse vaidoso, eu cortaria a barba. Todo mundo que corta uma barba fica mais moço, todo mundo sabe disso, fica mais jovem. Se eu fosse vaidoso, eu queria ficar mais moço. O que há? Se a pessoa, se eu cortar isso, eu já falei isso aqui, porque outros já falaram a mesma coisa para mim. Ela é bidu, está repetindo as coisas que já aconteceram. Muitos já falaram isso aí para mim. Pois é, não andar só de branco. Eu já expliquei tudo isso, por que eu ando. Agora aqui. Como ser consim cobaia melhor? Eu aqui sou consim cobaia. Eu agora, então, doravante, não falo mais nada sobre mim. Só vou falar sobre vocês. É isso que ela quer? Isso está certo? Eu devo calar sobre a minha vida? O que vocês acham? Agora, eu sou um caso perdido de vaidade?
Eu sou isso tudo que ela está falando? Agora, eu debato, não tenho vergonha de me expor, julgo que acho errado. Devo parar? Devo mudar? Então veja, vamos agora pensar. Fanatismo, eu deixei a religião mais fanática, é uma das maiores que tem aí, que é uma seita, que é o espiritismo. Estrelismo, eu recusei ir para Hollywood 3 vezes para ser ator. Se o meu processo fosse estrelismo, eu estaria lá. Por que é que eu vim para cá? Outra coisa, isso aconteceu quando eu era moço, com 30 e poucos anos, depois quando eu tinha 50, e agora, recentemente, quando eu tinha mais de 60 anos. O que é? Qual é o problema? Outra coisa, vaidade. Eu uso barba, igual o J. Cristo, Bezerra de Menezes. Como é que é? Como é que fica isso? Prepotência. Eu forcei alguém? Quem? Vocês já viram eu usar revólver? Alguma coisa? Eu bato na mesa. Na hora que eu vejo lá, e mando a pessoa para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. Né? Com calma. Isso é prepotência? Não. É definição, é debate. Que negócio é esse? Agora, paixão. Eu tenho paixão sobre o quê? Eu tenho paixão sobre a antipaixão. Porque eu vivo metendo pau em paixão, em psicossoma. Agora mesmo eu estava falando sobre subsépio abdominal. O que há? Agora, admiração. Se eu fosse atrás de admiração, eu teria ficado no espiritismo. Lá eu era o próprio Chico, o povo queria que eu seguisse e fosse o líder do movimento espírita. Vantuil de Freitas me convidou para eu mudar com o Chico para o Rio de Janeiro, para ele me preparar para eu ser o presidente da Federação Espírita Brasileira. O Chico sabia disso, eu dei conta na hora, nunca admitiu uma coisa dessa. Quer dizer, se o meu problema era esse, outra coisa, eu antes de ter 21 anos, me convidaram para ser deputado federal e aumentar a minha idade. O que há? Isso, eu estou atrás de admiração? E outra coisa, ainda falei com eles com essa idade. Assim, sinto muito, eu já mexi muito com política, nessa eu não vim, a minha política é outra. Eu quero trabalhar com a cabeça, a consciência. Outra coisa, ultrapassar Kardec, que besteira é essa? Kardec está ultrapassado, ele já nasceu natimorto, praticamente, pela própria metapsíquica já mostrou que eu estava morto. Agora, todo intervissivista que está aqui, é superior a Allan Kardec. Conhece mais as realidades da evolução e dos espíritos de Allan Kardec do que ele, na época. Ele está ultrapassado, ninguém muda. Está tudo aí. Há um Pentateuco espírita, que são os 5 livros básicos dele, que eles não podem mudar. Que bobagem é essa? Quer dizer, isso mostra que você tem um bocado de fanatismo com kardecismo. Quem é fanático aqui é Van Sun Ce. Presta atenção. Ultrapassar o Chico, veja bem, eu sou contra a santidade, eu ajudei a ele em tudo que eu pude, durante 10 anos, e depois falei assim, agora eu vou cuidar de outra coisa, como é diferente do seu caso, eu não vou no outro caminho, eu vou deixar você em paz, e você me deixa do meu lado. Agora, todo santo católico seria superior a Serenão? Não, é o contrário, são os bobocas. Agora, falar de mim, eu sou Consim Cobaia, sou da refutação, eu sou do debate. Como é que eu vou ficar sem falar de mim para mostrar? Eu estou mostrando para vocês como uma pessoa pode chegar a ser desperta. Eu ainda não sou desperto totalmente, mas estou no caminho. Como uma pessoa pode ser tenepsista veterano? Isso eu sou. Como uma pessoa pode chegar a ser ofexista? Então, você aí, minha amiga, que tal? Você já é ofexista? Vem aqui para a gente ver isso de perto. Eu desejaria mostrar a você, se você é uma grande ofexista, nós estamos precisando disso. Se você está falando tanto com toda a coisa, outra coisa, enneagrama é a vovozinha. Isso tudo está superado, é besteirada de iniciação. Você está perdendo tempo com o século passado. Você está fossilizada sobre isso. Quer dizer, ela não me chamou de fóssil. Eu posso chamá-la de fóssil. Se eu for seguir a minha amiga, devo aumentar a minha vaidade e a minha autopromoção do J. Cristo. Ela não falou do Cristo, ela falou só de que eu sou. Eu quero superar Allan Kardec e também o Chico Xavier. Agora veja, na verdade não é. Eu quero superar Jesus Cristo,
Tem o J. Cristo, que é o boboca maior dessa história, porque é o maior mito deles todos. Então, veja, já que você está falando que eu sou de muita vaidade e gosto de aparecer, como é que é o negócio todo aí? Gosto de aparecer, quero procurar admiração, olha a minha imagem, enorme vaidade, quero ser uma estrela, eu vou imitar o J. Cristo, que esse povo do Espiritismo também. Primeiro, ele falou, você é igual a J. Cristo. J. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele foi o cara que inaugurou a maior autopromoção nesse planeta. Isso é que é vaidade. Veja bem. Agora, veja, eu já falei isso tudo. Eu entendo J. Cristo. Ele era um menino, né? Meninão. Estava começando a desenvolver a mediunidade, o parapsiquismo, não sabia nada disso. Tinha muita energia, ectoplasmia, aquela coisa toda, e não sabia como mexer com aquilo. Ficava de vez em quando assediado, tinha que sair, juntava o maior, vamos dizer, o discípulo amado dele, e ia para o monte para fazer um retiro. Está lá, os evangelhos sinóticos, todos eles falam disso. Ele ficava desassossegado. Outra coisa, prepotente, eu vou ser igual a ele. Ele fez um chicote e foi lá contra os caras que estavam na frente de um templo. Eu nunca fiz isso, vocês nunca viram bater nos outros aqui. Pelo contrário, eu tenho minhas portas abertas, esse negócio todo. Então, veja, eu acho que você está me comparando por baixo, eu mereço mais. A minha vaidade devia de chegar até o J. Cristo, pelo menos. Quer dizer, está pequeno isso aí que ela está falando para mim, vocês não acham, não? Devia de ser o J. Cristo. Então, veja, se eu começar a falar que eu sou isso, que sou aquilo aqui. Outra coisa, eu faço mega euforização, eu faço arco voltaico, eu faço estado vibracional. Isso aí o J. Cristo fazia. Os negócios que ele fazia, tudo é baseado nisso. Então, como é que é? Quem é aqui que não é J. Cristo? Nós todos somos superiores a J. Cristo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Agora, eu pergunto para você, ó minha querida amiga, como ensinar com a própria vida? Não deve escrever mais a enciclopédia? Você é igual ao J. Cristo? Ele, dizem até que ele era analfabeto. Tem gente que acha que é analfabeto porque não escreveu nada. É isso que eu devo fazer? Quer dizer, ela quer que eu seja serenão do tapa. Quer dizer, Jesus Cristo não deixou nada escrito. Agora, outra coisa. Há legiões de pessoas portadoras de vício ou vírus da formação cultural. Não se deve julgar as coisas sem autovivência. O que eu falo, vivi e eu me sinto melhor. Desejaria que os infelizes desajustados, igual a nossa amiga que é fanática com Enneagrama e Allan Kardec, que ela melhor ponderasse sobre isso. Ela também pode melhorar. Por isso, eu falo publicamente, eu escrevo e publico os livros. Tem sua razão. Outra coisa, eu não ganho nada com esses livros. Eu jamais ganhei. Isso aí ela não pode falar nada também. Eu sou igual ao Chico. Nunca cheguei a ganhar nada com os livros. Agora vamos dar uma lição definitiva, que é um dos negócios mais bravos de 700 experimentos. Isso aqui criou muito problema há 16 anos, quando eu publiquei o livro. Mas o povo evita de falar, porque a realidade é terrível, baseada nos fatos. Eu vou ler aqui o experimento 439, página 503, do 700 experimento da Conscienciologia. Teste da responsabilidade do seu conhecimento. Esse aqui é o teste. População. Há 20 séculos, quer dizer, o livro, isso aqui está falando de 1992, ele foi publicado em 1994, quer dizer, faz 16 a 18 anos que nós estamos falando aqui. Eu vou ler o texto ipsis literis, do jeito que está. Há 20 séculos, a população da Terra era de cerca de 20 ou 200 milhões de habitantes. Em 1992, são 5 milhões e 500 milhões de seres humanos, quer dizer, 27 vezes mais. Muito mais lúcidos e livres do que antes. Hoje, a população da Terra é de 6 bilhões e 500 milhões. Nesses 16 anos, você aumentou tudo aí. Agora veja, um garoto de 10 anos de idade hoje sabe mais do que sabia Galileu Galilei, um precursor da ciência moderna. Se você admite os conceitos da conscienciologia, há de reconhecer
que a sua responsabilidade de conhecedor é profunda e extensa, em razão do que você já sabe com uma certeza confortável. Isso diz respeito a nós todos que estudamos a conscienciologia. Teste. Cheque 25 itens dos seus conhecimentos com os de uma pessoa mítica, com umbigo igual a você, mas muito divinizada, tendo aqui vivido há exatamente 20 séculos. Então, na primeira coluna que eu vou falar, é você, como experimentador, quer dizer, você aí, ó, minha amiga. E a segunda é o Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, a primeira, antidemagogo, militante, autoconsciente. É você que deve ser antidemagoga, militante, autoconsciente. J. Cristo era teólatra, populista e inamovível. Segundo, você é antidólatra, universal, consciente. Ele era dependente de um arquétipo, que ele chamava que era o pai dele. Terceiro, você é antiproselitista e anti-escravagista. Pelo menos eu suponho que você seja. Agora, ele era catequista, inveterado e fanático. Ele não falou nada sobre escravatura. Você é antirritualista, consciente e sem medo. Não tanto, porque ela está mexendo com enneograma, já deve ter algum ritual nessa besteirada. Agora, ele era rezador em retiros espirituais. Você é autocuradora para psica consciente, se você já domina o estado vibracional, etc. Tal. Ele era terapeuta para psico sem saber. Você é autopromotora do autoconhecimento. Você está querendo aumentar meu autoconhecimento falando sobre os meus megatrafários. Ele era autopromotor da autoidolatria, autolatria cega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, eu sou a luz do mundo, presta atenção. Ele era um menino, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, você é uma cidadã cosmoética do cosmos. Ele era um moralista sectário e subinformado. Faltava muita informação para ele sobre as coisas todas. Naquela época, coitado, era muito pouco. Agora, você é ciente da ciência moderna e refutadora. Ele era ignorante da ciência da sua época. Você é debatedora pública, omniquestionadora, pelo menos a gente supõe. Ele era pregador público de convicções. Agora, você é defensora da autoevolução consciente. Ele era um líder carismático de crentes. Crentes você já viu. É o cara crédulo, cego, surdo, mudo, quanto à realidade da evolução, aquilo que nós chamamos de inteligência evolutiva. Você é uma defensora ecológica da vida verde, pelo menos a gente supõe. Ele era um mumificador de figueira. Ele pegou um pé e jogou energia para matar a figueira. Você é democrata, pacifista e antirrepressora. Ele ameaçou todo mundo com o inferno eterno. Tem lá os negócios todos, é só pegar. Você é desperta quanto à holossomática. Pelo menos já está fazendo força. Não sei se ela é, mas nós somos. Agora, ele era insciente quanto ao holossoma. Nunca pensou nisso. Você é economista e técnica equilibrada. Ele era místico em fobia ao dinheiro. Metia o pau no dinheiro, não queria saber de nada. Ele não tinha outra hipótese para ele. Você é energizador e técnica racional madura. Ele era um jovem energizador por instinto, mas não tinha noção de nada técnica sobre o assunto naquela época. Você é informadora autocrítica e heterocrítica. Ele era um doutrinador e repressor acrítico. Você é max fraternista, democrata e lúcida, a gente espera. Ele era salvacionista, agressivo e radical. Salvacionista você já viu. É o cara que é totalmente populista, lavador de cérebro, pior coisa que tinha, o J. Cristo era isso. Você é uma pesquisadora de autovivências lúcidas. Ele era um megalomaníaco e racional, total. O reino de Deus veio aí, não sei o que é, está aí e tal. Agora, você é uma pessoa de sexualidade madura e aberta. Ele era celibatário e um trintão virgem. Ninguém sabe o que ele era. Tem gente que achava que ele era até um homossexual, porque ele tinha o preferido, que era um cara bem íntimo dele e tal,
E outra coisa, só escolheu o homem para colocar, para seguir o trabalho dele. Outra coisa, andou combatendo demais as mulheres. É tanto que as pessoas que fizeram projeção, que tiveram esse estudo, acham que ele teve uma vida depois como judia, mulher, porque ele não trabalhou bem com as mulheres. Então ele veio como judia na outra. Outra coisa, você é uma pré-serenona autoconsciente de hoje. Ele era um pré-serenão sem saber de ontem. Você é uma produtora da autoprojeção lúcida, se é que você já conta, já tem a projetabilidade lúcida, PL. Ele era imaturo quanto à projetabilidade. Você é racionalista do discernimento maior. Ele era metaforista de meras parábolas, ele falava por parábola, que é uma linguagem infantil. Você é uma seguidora lúcida de princípios pessoais. Ele era cultor inflexível de uma religião. E acabou eles fazendo uma religião através dele. Ele até que não queria, não era o pensamento dele. Mas eles acabaram fazendo. Você é uma tarefeira do esclarecimento avançado. Ele era um tarefeiro da consolação primária. Quer dizer, você hoje está tentando me esclarecer. Isso eu não acho que seja consolação. Essa crítica que ela está fazendo para mim é mais de esclarecimento. Agora, o J. Cristo não esclareceu muita coisa, não. Era mais um processo de consolação. Esse problema todo, a base toda era essa. Houve um predomínio não é? O processo nele era de Tacon. Agora, você é universalista, lógica e sem paixões. Não tanto, né? Ela até que está ainda com muita paixão. Mas a tendência é melhorar. Agora, ele era um sectarista ginecófobo apaixonado. Ele tinha um certo medo de mulher, aquela coisa toda, esse negócio todo. Então, aí vem questão. A lógica, objetividade e holomaturidade neste confronto, de modo, minha chefa, e eu te peço para você observar 700 experimentos, página 503, experimento 439 para você. Agora, continuando. Depois de tudo isso, que tal você vir até aqui? Nós vamos ter um confronto refutador com você, verá se eu já estou gaga ou não, vai conversar com essa turma do tertuliário, do jeito que aconteceu com aquela nossa amiga que esteve aqui agora recentemente. Você pode ser a segunda que veio dessas senhoras todas. Que tal? Faça igual a outra amiga que veio. Ela viu e está estudando um pouco mais. Minha amiga, saia da sua postura fanática, da priorismose, da neofobia, o medo da coisa nova. Aceite a neofilia, a renovação, a reciclagem. Que tal a gente deixar de repetir as vidas passadas ineficientes quanto à evolução? Religião, seita e fanatismo são condições pré-maternais, infantis e até um certo ponto debilóides. Vamos deixar disso. Venha para as refutações, para o debate, para o heterojuízo crítico, o julgamento das coisas, da verdade. Vamos falar a verdade e deixar essa besteirada toda das seitas. Se você não tem recurso para viajar, ou seja, se você ainda não fez seu pé de meia, a gente pode dar um jeito, que nós temos um serviço específico para a turma aqui. Se você quiser vir aqui e a dificuldade é dinheiro, você fala que a gente ajuda. Mas, como vocês estão vendo, nem tudo está perdido. Se eu tivesse amigos iguais a essa amiga, não teria 600 pessoas aqui em Foz. Ou seja, tem 51 equipes técnicas trabalhando comigo. Será que eu sou isso tudo? Então esse povo tudo é cego? Quer dizer, ela está xingando vocês indiretamente. Vocês estão aqui. Se ela chegar aqui, vocês devem ser os primeiros a fazer pergunta. Eu vou ficar calado, vocês perguntam, porque eu não posso falar, porque ela me considera que eu estou carta fora do baralho. Agora, se o processo, se eu fosse igual ao que ela falava, o que ela fala, vocês acham que teria dezenas de pessoas diárias aqui no curso de longo curso da tertúlia? Hoje já tem algumas dezenas de pessoas. E hoje é segunda-feira, do dia que tem menos gente aqui. Outra coisa, e o curso lá fora?
ela mesma não está pescando a coisa através do circuito eletrônico, do online? E como é que é esse meu público eletrônico? Quantos são atualmente, o público eletrônico atualmente? Eu nem sei como é que estão. É bom olhar aí para mim. Então, veja, além das dezenas que nós temos aqui todo dia, tem o público eletrônico. 250 teletertulianos, em média. 250? 250 teletertulianos. Pois é, 250 com mais as dezenas que tem aqui. Se eu fosse tão perturbado, do jeito que ela está querendo me colocar, vocês não existiriam na minha vida, né? Então, a primeira coisa é o princípio da descrença. Eu não quis falar isso aí, porque eu ia deixar agora para o fim. Então, a primeira coisa é descrenciologia. Você está muito dentro da crença. Acaba com isso e vamos estudar a verdade relativa de ponta. E sair dessas inverdades seculares, das seitas e da besteirada do processo de fanatismo que tem aí. Agora, eu, de qualquer maneira, agradeço essa minha amiga, estou falando, amiga, agradeço muito a oportunidade de expor isso mais uma vez aqui. É a quinta vez que eu falo com mais detalhes depois da tempestade publicitária. Outra coisa, hoje está chovendo. E o senhor já comentou aqui na tertúlia que se a ideia do senhor não valer nada, esqueça o senhor. E também o senhor não comentou aí, quando o senhor foi homenageado, em que época alguém convidou e o senhor aceitou ser homenageado? Pois é, eu nunca recebi, mas isso eu não vou falar para ela, porque eu teria que mostrar. E como é que eu vou mostrar uma coisa que eu não recebi? Obrigado. Eu teria que chamar, por exemplo, uns vereadores de Foz, porque tem alguns. Eles vieram, aquela comissão em cima de mim. Foi a última coisa que eu recusei em matéria de cidadania, galardão, medalhão, etc. Entende? Qualquer tipo de comemoração braba. Obrigado. Agora, veja, eu sou muito vaidoso, né? Minha situação é essa. Agora, vamos pensar em vaidade. Do ponto de vista técnico, todo mundo é vaidoso, e tem que ser, em alguma coisa. Existe um aspecto positivo nessa questão de vaidade. Se você não for vaidoso daquilo que você conseguiu, depois de um esforço enorme, como é que vai ser? A gente só deixa de ser vaidoso, segundo o que o enumerador já me explicou, a hora que você for serenão. Até lá você ainda vai querer comemorar muita vitória. E não é vitória do time do Brasil, na Gilles Rimet, não é nada disso. A situação é outra. É vitória evolutiva. Agora, gente, vê se vocês têm alguma coisa para vocês me falar, para eu poder mudar. Vocês estão me vendo todo dia, vê o que eu posso mudar para não receber esses mimos, que lá no fundo também são aleivosias, não são só mimos. Valdo, eu ia fazer um convite para ela, vir aqui a gente debater o conscienciograma, fazer um cotejo entre o Enneagrama e o conscienciograma. E esse livro está disponível, se quiser. Lá no Rio tem uma pessoa que fez isso durante muito tempo. A gente pode... depois, hoje já está trabalhando. Ser todo mundo com 5 cobaias juntos, professores, ela também. Tem uma folha boa que chama Coerência, Criticidade, com sim e críticas. É a folha 75 do conscienciograma, vale a pena a dar uma olhadinha. Não, o conscienciograma ela nunca deve ter chegado lá, né? Eu não acho, pela situação, ela não pode ter chegado. Senão não teria esse fanatismo, aí eu já teria algum receio de falar tanta bobagem, né, junta. Como é que é? Uma outra coisa, por que ela não falou? O negócio do fanatismo dela eu acho que é muito profundo, por uma observação muito séria. Ela falou de Kardec e do Chico, ela não falou do J. Cristo. Então, o J. Cristo é intocável. Então, o negócio dela deve ser pior ainda. Por isso que eu estou falando do J. Cristo, por isso que eu li o negócio do J. Cristo. O dela deve ser mais profundo. De modo, minha amiga, que o seu processo de fanatismo é acendrado, ele é enraizado, ele é empedernido, ele é antigo. Dependendo da sua idade, a gente poderia calcular como é que é isso. Quanto mais idade você seja, pior deve ser esse seu fanatismo pela situação que está aí. Uma coisa, ela não deve ser gente jovem, pelo que o jeito dela escreveu, não deve ser. Eu não sei quem é. Bom, aqui. Sim. As divergências dela
Elas são divergências assim, de mini dissidência, bem superficial, uma divergência bem abaixo. Você está dando um diagnóstico dela. Podia até ter uma divergência razoável dela, não bate com nada. Não tem coerência, divergência, tudo. Fala de... Agora, outra coisa que eu noto nela é o seguinte, é aquilo que eu falei, a gente só deve julgar os outros com mais conhecimento. Tudo que eu falo, por exemplo, de técnica, eu fiz as técnicas todas que estão no Projeciologia. Muitas outras coisas eu queria fazer, mas eu não fiz, eu não publiquei, nem toquei no assunto. Agora, outra coisa, eu vivo dizendo aqui, quando eu não sei de uma coisa, eu falo assim, eu não tenho competência para falar sobre isso, eu não sei. Eu falo daquilo que eu tenho competência, que eu vivi. Agora, veja, ela não tem competência para falar a meu respeito. Se ela não esteve aqui, não participou disso, ela não deu dica nenhuma que ela está sabendo das nossas coisas. Ela mostrou desconhecimento da nossa vida, da tertúlia, da enciclopédia, tudo isso. Por isso seria bom ela vir aqui para conhecer. Uma pessoa, para divergir, ela tem que conhecer bem a coisa, porque não é tem isso. cabimento. Não é isso. Existe aquele princípio nosso que eu falo, que é um princípio do processo do colégio invisível dos experimentadores. Se você vai combater uma ideia de alguém, você tem que dominar mais aquela ideia do que aquela pessoa que defende a ideia. Isso é que é a coisa séria. Então ela teria que saber mais essas coisas de Conscienciologia do que eu, para vir me combater aqui. Senão esse negócio não dá certo. Outra coisa boa também, Valda, ela lê a diferença entre a Tares e a Tacon no 700, que eu acho que ela não está entendendo as ideias nada, mas a maioria dos dela, ela é espírita, né? Tudo indica pelo jeitão dela, parece ser espírita. Então, veja, os espíritas não querem saber disso, eles não entendem. Você não viu a defesa do homem ontem, anteontem, aquele negócio anteontem, que ele estava falando? Não, mas a gente pode fazer uma coisa com outra, isso não é assim. Quer dizer, é uma apelação danada. Essa aí não teve jeito de apelar, apelou contra mim. Sim. Mas sempre ajuda, me ajuda, isso tudo não, é só bom. para falar o seguinte, que a Tares, a gente precisa de autoridade moral. Então, eu acho que quando você traz todas essas ideias novas, que a gente aqui também não é doente mental, né? Não, a gente agora, sabe que o esclarecimento só precisa de vivência. Hoje eu quero falar uma coisa para vocês, mais uma vez. O negócio mais bravo comigo que ela tem que enfrentar, e vocês também, é o seguinte, é o domínio do parapsiquismo. Não ter medo do desassédio, enfrentar poltergeist. Dá uma banana para mega assediador da Terra. Então, quem é que dá? É isso, a gente aprende Pergunta para ela se ela dá. Ela não está entendendo. Chega aqui e fala, dou uma mega banana para todos os mega assediadores da Terra. Quem é que fala? A maioria não tem testosterona e também estrogênio, né, no caso. Mas no caso dela seria mais a testosterona, ela não tem. Está faltando. Não estou entendendo nada. Então isso é um negócio sério. O que você queria? Eu queria dar um depoimento meu aqui. Porque eu já conhecia a Conscienciologia, e quando me separei, né, do meu marido, eu fui fazer uma terapia e o terapeuta lá, ele usava o Enneagrama. Então ele explicou, eu estudei, eu já conhecia a Conscienciologia, estudei o Enneagrama, e assim, para aquele estado que eu estava, até que eu descobri um monte de mazelas, enfim, Lógico. Um monte de trafar. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a ter retrocognições, comecei a ter muitas projeções conscienciais, e aquilo não deu mais conta. Aí eu tomei vergonha na cara, e eu fui fazer a consciencioterapia e fui fazer o conscienciograma. Então, realmente, assim, eu passei por isso. Eu gostava até... O conscienciograma engole o enneagrama nas primeiras folhas de avaliação. Aí não tem como comparar. Então, esse convite que o João fez, eu acho bem pertinente. Outra coisa também que eu queria colocar, assim como depoimento, é com relação ao seu exemplarismo aí. Que quando eu conheci bem a Conscienciologia, aí eu me aposentei, meus filhos foram morar na Europa, separei do marido, fiquei sozinha. E aí eu comecei a pensar assim, da Conscienciologia, os conceitos assim. Outra coisa, eu tinha saído do Espiritismo, não porque eu conhecia a Conscienciologia. Eu saí do Espiritismo porque aquilo não dava para mim. Eu achava que aquilo era uma religião como outra qualquer, eu já tinha saído da Igreja Católica porque eu não queria mais religião na minha vida, enfim, eu já tinha esse roteiro, assim, essa meta para mim. E aí, quando eu conheci a Conscienciologia,
os conceitos assim que eu mais assim gostei foi da Thares, foi do Megatrafó, que mudava um pouco aquele conceito do karma, e também da desperticidade, que era a forma da pessoa conseguir fazer uma assistência de nível. Porque quando eu fui para o Espiritismo, eu tinha saído da religião católica, porque eu achava que lá eu ia conseguir aprender a fazer assistência. E cheguei lá e eu vi que a assistência lá não existia, era igual uma religião como outra qualquer, era o ópio do povo de qualquer maneira. Aí quando eu cheguei aqui, eu desperto, e aí eu me vi sozinha lá em Niterói, eu morava em Niterói, e aí eu pensei assim comigo, a única oportunidade que eu tenho de aprender a fazer assistência é ver como é que um desperto se comporta. E aí a única pessoa que eu conhecia como desperto era o professor Valdo Vieira. Além disso, tinha a enciclopédia aqui, que eu tinha problema mental somático, eu queria desenvolver meu mental soma, eu vim para cá. E aí, assim, o meu depoimento é o seguinte, eu acho assim que a importância dessa sua explicitação, da sua condição, assim, para a gente que quer ter um exemplo para poder aprender a fazer alguma coisa. Né? Não, então, assim, de jeito nenhum. Assim, para a percepciologia, eu posso dar exemplo de algumas coisas. Eu estou com 78 anos e domino energia. A maioria morre lá pelos 60, pelos 50, pelos 40, e às vezes até por suicídio, agora, sem querer. A maioria dos médios de efeito físico é igual eu. Pessoa que tem parapsiquismo desde menininho. Isso agora, aí é só duro. queria dar só para encerrar aqui, assim, ó, o que o senhor fala aqui, para mim, não é o verdadeiro exemplo. Entendeu? O verdadeiro exemplo são as suas atitudes, que a gente vê no dia a dia. Então, eu faço o que eu posso eu acho que a para pessoa falar só aquilo que eu vivo. É aquilo que eu falo para vocês. É o que eu exemplifico. Isso é que é a vida. Agora, então, vocês sabem, falar com pessoa fanática é difícil, porque ela acha que ela está super bem intencionada. A intenção dela é boa. O que falta é discernimento, a gente entende. O que vai fazer? Mas veja, isso não enche buraco de dente. A falta de discernimento é falta, aumenta a cárie da consciência. Valdo, ela também não tem noção, né, da sua realidade, da assistência que você faz. Então, acho que ela foi muito precipitada. Porque não é só você, nós temos outros exemplos de pessoas aqui também que fazem assistência. Ela não viu o movimento espírita que eu tive, né? 28 anos lá dentro, 10 anos com o Chico Xavier. Hoje em dia, eu estava olhando agora, tem a revista agora que saiu também, essa revista da semana aí, ó, veja, tem lá uma reportagem sobre Uberaba Espírita. E eles estão falando que Uberaba é a capital do espiritismo mundial. Agora, eles estão falando que o Chico Xavier é que fez isso. Foi o Chico, mas quem é que fez isso antes? Fui eu. Sim. E eu fiquei quietinho aqui, ó, calado, assim, ó. Estão chegando à conclusão no movimento espírita. Agora, por isso que eu sou um bicho-papão no espiritismo. Eu mudei as coisas todas. Eu levei o espiritismo para o exterior, junto com o Chico, e a coisa toda. Os livros do Chico aumentaram, foi depois que eu entrei na história. Ele estava desesperado na ocasião, estava com uma crise, um negócio sério. Agora, veja, eu ajudei isso tudo. Não adianta falar, não vem que não tem. Entende? Não adianta vir contra os fatos e para fatos. A situação é essa. Uberaba, quem é que foi para Uberaba? Sou eu. A terra do Chico era Pedro Leopoldo. Não tem nada a ver com isso. Agora, hoje, se eles consideram que lá hoje tem mais centro espírita do que a Igreja Católica, realmente isso é bravo. E eles estão falando, na época que eu levei o Chico para lá, não era assim. Agora, ó, antes dele chegar, eu já tinha ajudado a criar centro espírita, ambulatório espírita, aquela coisa toda, na União da Mocidade Espírita de Uberaba. Então, veja, aquilo lá, meu dedo está lá antes dele, e quem levou para lá fui eu. Então, por exemplo, isso aí eu posso falar, ó, olho no olho. Valdo, sem problema. Meu pai conviveu com você, né, algum período na juventude dele, e ele sempre comentou isso com a gente, do seu exemplarismo, desse processo que a Rosa colocou, que são as atitudes, entendeu? Pequenos atos de coerência, de cosmoética, e isso é uma coisa presente na tua personalidade. O processo de pessoa fanática ou semi-cega amaurótica é muito difícil. Uma pessoa essa semana, que é da minha família, falou de outra pessoa da minha família, no outro lugar mais longe, que me conhece uma opção de coisa. Essa outra pessoa, ela está crente que eu
só faço aula aqui, meu trabalho, tudo isso, de projeção consciente. Que eu nunca deixei a projeção consciente. Que eu saí do Espiritismo para fazer projeção consciente, só. Agora veja, isso fazem 44 anos. Essa pessoa já tem mais de 50 anos. Ela é da minha família. Presta atenção. É um pouco afastada, ela nunca acompanhou as coisas demais. Mas ela fala que eu só faço isso. Quer dizer, uma ignorância dessa, dentro da própria família nuclear, quer dizer, essa é uma aquelas pessoas que eu falei, que são 30 na minha família. Está entendendo? Essa não é da área da assistência, não. Mas ela assiste muitos outros na TACOM. Ela é ótima de assistência da TACOM. Mas ela acha. Por quê? Ela tem medo de saber das minhas coisas. Então ela fala, não, ele só mexe com projeção. Ele não quer... O outro, que é da minha família, foi falar, que é da nova geração, foi falar com ela a realidade. Ela falou assim, não existe isso. Não tem isso. Se é uma pessoa da minha família que faz uma coisa dessa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Mário, é não desanimar. Porque qualquer um outro desanimaria. Depois dessa, saber de uma coisa dessa. Agora, que assédio, né? Que alto assédio violento. Ela já foi assediada, já teve uma fase difícil. Eu, com os amparadores, melhoramos a pessoa. Sabe de tudo isso. É autocorrupção violenta, clara. Você está entendendo? Descarada. É um caradurismo quanto à realidade da autocorrupção. É um negócio terrível isso aí. É a falta de autocrítica mesmo, que a pessoa não quer ter. Bom. Agora, esse caso da minha família, por exemplo, que eu escutei isso ontem, eu falei assim, mas é verdade? Sim, Paulo, aconteceu um negócio assim, o dia, como é que foi e tal. Houve, essas críticas são partidárias. Aqui está falando até em antipodia política, não é consanguínea, mas ela tem uma antipodia partidária. Eu vi muito isso na questão política, aquelas pichações, um fica pichando o outro. A crítica é inconsistente. Agora, nunca vi também crítica consistente desse povo aqui em relação a gente, a você. É totalmente inconsistente, independente... A maioria é inconsistente, nós sabemos disso. Agora... E outra coisa, é inconsistente devido a priorismo, porque essas pessoas têm um pensamento congelado, engessado, que não sai do lugar, são fósseis dentro daquele pensamento. Isso aí prejudica, né, a análise. É uma pena. Agora, essas pessoas não são intermissivistas. Então a gente tem que entender isso em primeiro lugar. Por isso que eu chamo, essa aí é minha amiga, não intermissivista. Mas nunca acho que acontece. Então é preciso ela ver, né, o dia que ela vai ser, o dia que ela vai querer ver. Tudo isso nós vamos encontrar pela frente. Não pense ela que vai ficar livre da gente, não vai, nem nós dela. Isso faz parte do grupo evolutivo. Então veja, como é que eu sou? Óbvio, eu não tenho nada para esconder, eu falo tudo. Mas esse fato dessa postura dela, talvez para o futuro isso seja bom até para ela, não sei também. Aí depende, né? Tem muita coisa. Pode ser, mas... Nada como um dia depois do outro. Nada como rolar um pouco mais de água debaixo do viaduto. Sempre ajuda mais. A água do rio nunca é a mesma. Professor, na fatologia, aí na sétima linha, de baixo para cima, você escreve a parentela de consciência ao mesmo tempo. A parentela de consciência ao mesmo tempo, aliadas genéticas e adversárias paragenéticas. Poderia ampliar com isso é o que acontece mais na maioria das famílias. Aqui na Argentina, por todo lado. Família nuclear está cheio desse contexto. Olha bem o que é que eu quero dizer. Aliadas genéticas, quer dizer, a genética é a mesma, o sangue é o mesmo, nasceu na mesma árvore genealógica. E adversárias paragenéticas, por quê? Brigavam, tiveram interprisão grupo kármica, né? Então agora foram jungidas, entende? Colocar uma junto da outra com a grilheta da próprio DNA.
Quer dizer, DNA é uma grilheta, é o grilhão. Segura os inimigos, os adversários, faz todo mundo nascer ali. Qualquer pessoa aqui deve olhar. Na sua família, tem gente que você não se dá bem lá dentro, assim, não se dá bem de não conviver, isso é que é o problema. Isso de ter ideia diferente, igual eu com essa minha parente, isso é normal. Entendeu? Vocês têm que lembrar que tem muita parente que vem para a família, que não é da mesma sangue. Ela veio de outra árvore, casou com alguém. É justamente o caso dessa aí. Casou com alguém. Você está entendendo? Então ela não pode ter mesmo, não é o mesmo sangue, ainda tem isso também. Então nós temos que ponderar esse processo. Aliados genéticos, adversários paragenéticos. Você entendeu? Está claro, sim. Outra dúvida, professor, aí na página 23, em antagonismologia. Na última linha, o antagonismo extremo prole de conreus, prole de intermissivistas. O antagonismo extremo, prole de conreus e prole de intermissivistas. Quer dizer, dentro da sua família, como é que fica? As conreus e os intermissivistas. Observa isso aí no caso, mas não precisa ser só na família. Observa em outras áreas, para onde a prole caminhou, como é que é. Uma instituição, uma indústria, por exemplo, familiar, né? Um processo desse sentido, assim. Tudo isso tem. Isso é que tem antipodia consanguínea braba. Isso aí é das mais sérias que você pegou aí. O Luiz agora, de vez em quando, ele está pondo a mão na ferida, ele vai direto aonde que é o mais importante. É uma sério. Já está dominando bem mais o português, é por causa disso. Professor, pode falar. Aqui na tributologia, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas escolhas políticas humanas primárias. As escolhas políticas humanas primárias. Isso é devido ao sentido somático, notadamente do autodiscernimento, quanto às escolhas políticas humanas primárias. Quais são as escolhas políticas humanas primárias? Por exemplo, como é você desde a sua infância, mocidade, etc.? O que você escolheu? Você escolheu algum processo político assistencial desde o início? Minha vida, vou voltar a falar sobre a minha vida. Me perdoa aí, minha amiga, vou entrar nessa. Mais uma vez. Desde a infância, devido ao meu pai, que fazia eu levar aquelas notas desse tamanho para ajudar os outros, eu aprendi a fazer a assistência. Aquilo era uma assistência, às vezes, de Tacom. Quando chegava lá para falar com ele, ele dava uma verdadeira lição de moral e um processo evolutivo para a pessoa. Meu pai era assim. Agora, então, eu aprendi aquilo. Foi aí que eu comecei as primeiras noções de tarefa da consolação e tarefa do esclarecimento, da informação, da comunicação clara, óbvia, evolutiva. Então, veja, quais são as suas escolhas políticas humanas primárias, ó nave capitânia? Quer dizer, primária aí é o tempo, é pouco aquela tempo primeira que apareceu, básica, sim, fundamental para você. Por exemplo, tem gente que pertencer ao DN, ao PSD. No caso aqui é o PT, outra hora é ao Flamengo, não é isso? Então, ou ao fã-clube, não é isso? Do Chico Buarque, que adora o Fidel Castro, não é isso? Cada um faz o que pode. Professor, meu pai era o presidente do PTB. Então certo. Eu ia nas reuniões do PTB de Nova Iguaçu. Já era alguma coisa. Eu ajudei o Mário que entrou no PTB. Era o PTB que eles queriam de Getúlio Vargas. Deputado estadual. Era o PTB. Ainda era de Getúlio Vargas, não é esse PTB agora. Então primária é de tempo. Porque eu fiquei, primária avançada, qual é essa diferença? Então, o seu primário você vê, é o primitivo, aquele primeiro. É o primitivo, é tempo. É a hora que você estava engatinhando dentro da politicologia. Perfeito. Muito obrigada. Professor, aqui na página 23, fala da síndrome da ovelha negra familiar na sindromologia. Ovelha negra familiar, ok, mas... A síndrome da ovelha negra familiar. Isso como síndrome me chamou a atenção. Queria que você falasse um pouco mais. Não, porque a ovelha negra é igual o patinho feio, aquela coisa toda. Isso tem, a psicologia estuda isso tudo. Sim. Agora, por exemplo, a sua família tem alguma ovelha negra? Tem, às vezes, família, se ela tem 17 elementos, ela tem no mínimo 1.
Uma ovelha negra. Isso é a média, eu sempre falei. Então, quais são as ovelhas negras? Agora, tem ovelha macho, ovelha fêmea. Tem ovelha e tem carneiro também, tem bode. Aí precisa de ver, né? Quem é. A pessoa que é ovelha negra, ela pode falar assim, então eu sofro da síndrome da ovelha negra da família. Agora, a vida é dura. Tem gente que às vezes não gosta que a gente fala ovelha negra. Isso aí é o politicamente correto. Aí a gente dá uma bela banana politicamente correto. Isso aí não sou eu que criei. A síndrome da ovelha negra ela existe há muito tempo. Foi eu que criei a expressão. Eu só não tinha visto essa questão da síndrome, né? Como uma doença, síndrome da ovelha negra. Ela é o patinho feio. Ela está sempre contra todo mundo e criando problema. Atualmente, as ovelhas negras têm uma característica. Qual é? Vocês têm uma ideia? Eu já andei estudando isso. Uma característica? É o toxicômano. Toda família tem toxicômano, é a ovelha negra básica, é aquela pior que tem. Pode olhar, pergunta na sua família. A sua família tem ovelha negra? Assim, eu não sei. Tem toxicômano? Então tem. É verdade. Acabou. Todo mundo já sabe. Isso aí, a ovelha negra já está taxada há muito tempo como toxicômano. Agora aqui. Tenho 25 anos, sou solteiro e tenho pouco sex appeal. Vocês sabem, o apelo sexual. Por isso, ao flertar com mulheres que eu acho interessantes, eu acabo fazendo uma maneira morna, que não as deixa muito interessadas em mim. Termino sempre sendo aquele cara legal e o pior, virando apenas o amigo. É aquele, fulano é bom camarada, é esse, ele é sempre esse, é o grande irmão. Agora, como eu posso fazer para desenvolver a minha energia sexual de maneira saudável e cosmoética, a fim de me sair melhor na busca de uma parceira? Hein? Eu acho o seguinte, eu acho que falta em você conversar seriamente, mostrar a sua maturidade consciencial. Mostra a sua maturidade consciencial que as mulheres vão se interessar por você. Isso é muito sério. Maturidade consciencial. Acima veja bem, da estética do homem, o que atrai mais a mulher é o mental soma do homem. Devido ao processo de liderança, o domínio da energia. Eu, por exemplo, desejaria me mascarar com a história. Então, de vez em quando, o que eu fazia? Fazia o processo da invisibilidade através do autoencapsulamento. Esse é que é. Professor. Agora, ele está querendo o contrário. Como é que se pode mostrar essa maturidade consciencial no caso do rapaz? Como é que mostra? Pode mostrar? Como é que a gente mostra? Ele ponderar, chega para ela e mostra que ele é inteligente. Chega para ela e fala assim, olha aqui, esse seu cabelo não fica bem para você. Não. Seria bom você fazer assim. Não. Só isso aí já liquida com a pessoa na hora. Não. Ela já vai ouvir tudo, já vai se interessar. Não é melhor dar uma sugestão? Aí depois ela chega na cozinha, tem lá um negócio, você chega e fala assim, olha aqui, não é bom isso que você está fazendo aqui na cozinha, de fazer o processo muito perto da pia. Esse negócio, de você deixar isso aí, pode pegar fogo perto do fogão. Olha bem isso. Isso aí não é bom. Você vai mostrar o nível para ela. Professor. Olha bem. Agora, você vai sair, vai fazer qualquer coisa, ela vai dirigir o carro. E você entrou no carro com ela. Não vai chamar. Na hora que ela entrou, ela faz alguma coisa errada. Então você vai falar assim, olha, seria bom você mandar acertar isso. Professor, não, olha só. Professor. O que mais? Precisa de mais alguma coisa? Professor. Já chega? Professor, vá. Já chega? Aí, lá pelas tantas, toda hora ela vai fazer, vem cá. Meu bem, o que você acha que a gente devia fazer com isso? Professor, olha, eu acho que essa coisa... Quer dizer, fazer a criticidade, mas cosmoética, porque uma pessoa chamando... A criticidade tem que ser cosmoética, quer dizer, usar a criticidade... Aqui, você falou em cosmoética. Existe, além do processo da cosmoética, existe também a poética.
Ela então começa a ler o romance e pensa assim, esse aí não presta. Tem um muito melhor do que esse. Então não criticidade poética. Eu sempre fiz pesquisa de tudo, com as mulheres eu fazia isso. Quando eu via que a mulher estava muito interessada em mim, mas que a moça era muito dominadora por cima de tudo, o que eu fazia? Liquidava com ela de cara. Falei assim, não, você tem essas bobagens aí, isso, já disse, isso. Aí ela ficava livre dentro. Ela saía. Ela saía. Eu queria liquidar, assim. O rapaz escreveu porque ele está querendo. Agora, ó, pode estar certo. O homem que tem a maturidade, ele ajuda mais a duplista. Isso é um fato. Pois é, não, aqui, o rapaz que faz isso é um rapaz. Aquele que não faz, não é. Ele não tem testosterona. Me perdoa o mau jeito. Na minha terra, o nome disso, o seu nome é testosterona. Se não tem, não adianta nada. Agora, veja, tem que saber a diplomacia, falar isso com ternura, candura, na hora certa, direitinho. E outra coisa, você fala assim, mas olha, o que você acha se fizer assim? Em vez disso aí, divido isso. A gente esclarece tudo. Gostaria de saber técnica para aprender a priorizar na prática. Quero me tornar um expert nisso. O que o senhor recomenda? Que tipo de leitura? Quero e preciso muito ajustar uma série de aspectos para levar direito, gestões, docência, profissão, família, lazer sadio. Olha, a primeira coisa aí é o conscienciograma, né? Não acha? Gostaria de saber técnica para aprender a priorizar na prática. Quer dizer, priorização de modo geral. Conscienciograma, Apex, Conscius. Na Apex a gente tem um curso para isso, que é o Autogestão Existencial. Fala alto aí para ele. Na Apex, que é a associação Quando é que vai ter a Proex, agora que assim eu não tenho a programação, mas ele vai estar sendo lançado via internet também. Então é o curso Autogestão Existencial. Ele entrando no site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. É o processo da priorização. Agora aqui, a antipodia consanguínea pode ser manifestada pelos princípios das pessoas, mesmo que hajam muitas características, trafores e trafares, similares entre os pais e filhos? Sim, pode sim. Por exemplo, pai e filha apresentarem traços de personalidade semelhantes, porém com princípios cosmoéticos distintos. Acontece nas milhões de famílias. Então, podemos dizer que o grupo karma pode se fundamentar tanto por traços conscienciais quanto por princípios íntimos? Sim, e tem outra coisa mais séria. A família nuclear e o processo todo existe em função, em primeiro lugar, da interpretação do grupo karma. Se a pessoa pensar por aí, tudo clareia mais. Tenho feito o EV desde que comecei a ouvir as tertulias e tenho me sentido bem melhor. Mas tenho uma dúvida se estou fazendo de forma correta. Os EVs são feitos em segundos, sentindo um banho forte de energia? Sim. Mas pode ser assim, pode ser também demorar alguns minutos, demorar algum tempo. Ou devemos estender o processo por mais tempo quando o estamos fazendo? Depende de você. Eu, às vezes, posso fazer um EV durante 1 hora, quando eu quero melhorar algum lugar, etc. Eu esterilizo energia para aquilo, até limpar tudo. E faço depois o enxaguamento. E a cada EV devemos, em seguida, fazer o encapsulamento? Não, você tem que fazer desassimilação, se for o caso. Se aquele contexto comporta desassimilar, a gente tem que desassimilar, se for o caso. Outro. Como abolir o medo de não passar em provas, mesmo estando, de certa forma, seguro por estar a par do conteúdo? Demobilizar o EV e pedir amparo extrafísico? Sim, e tomar meio copo de água doce, fria. Sempre ajuda. Não é? Minha avó está com doença de Alzheimer em fase moderada, porém ainda lúcida intrafisicamente. Ela teve uma vida dura e sofrida, e por não ter tomado determinados posicionamentos cosmoéticos, criou preso com meu avô, a quem culpa pelas suas frustrações e derrotas. Além da medicação, como posso minimizar o seu distúrbio e minimizar as possibilidades de meleques? Ela já fez o CIP no Rio de Janeiro,
mas penso que não entendeu muito pela hipótese de ser com os réus vitimizados. O que posso fazer de melhor? E o que a família, cuja memória já tem entendimento, cuja maioria já tem entendimento do paradigma consciencial, pode fazer também? O melhor é ajudar o holopensene aonde ela está. Chega lá, exterioriza a energia onde ela fica, que passa mais tempo. Isso pode ajudá-la devido ao processo das revocações dela. Isso ajuda. Melhora as energias do holopensene aonde ela respira. A doença de Alzheimer seria um grupo de assediadores específico para a mente humana, já que a medicina ainda não conseguiu identificar a causa e a cura da doença, e que através de um trabalho específico de desassédio poderia realizar a cura? Não. A Alzheimer, na verdade mesmo, é um processo físico de falência do problema cortical. A verdade nua e crua é essa. Os assediadores que entram no processo da Alzheimer, que a maioria entra mesmo, entra depois, mas eles não são os detonadores do distúrbio. O distúrbio é um processo de falência mesmo, por, vamos dizer, cansaço, obsolescência do material, da cachola da pessoa, a bufunfa que veio para trás. Poderia explicar em efeitologia o efeito das interseções holobiográficas nas interações energossomáticas. O problema todo é o seguinte: interseções holobiográficas é as nossas relações do passado que a gente tem, a nossa vida com a vida dos outros, como é que foi. E as interações energossomáticas, as simpatias ou antipatias que a gente tem com as pessoas. Isso tudo depende das vivências que nós tivemos anteriormente com essas pessoas. Então você pode ter mais antipatia ou não. Eu, por exemplo, eu admito que tenho amor à primeira vista, porque ele nunca é à primeira vista. Também tem a aversão à primeira vista, porque nunca é à primeira vista. Sempre vem de vidas anteriores, de coexistências passadas prévias. Professor, como tirar o melhor proveito desse esclarecimento quanto à antipodia consanguínea? Se você descobre essa antipodia, como tirar o melhor proveito dessa descoberta? O melhor proveito é o seguinte: vê se você conserta tudo enquanto você está junto com a pessoa. Nessa vida, para não deixar para outra. Vê se resolve tudo do seu lado enquanto você pode. Perdoa a pessoa, entende a pessoa, dê a ela tudo que ela quer, faça aquilo que você puder. Aí do seu lado, você está livre, você saiu, não tem mais nada. Agora, mesmo que ela não vai entender você, mesmo que ela ainda tenha uma certa ogiriza pela sua pessoa, o problema é dela, você já acabou com aquilo. Com isso, você corta o problema, você está entendendo? E há a recomposição da intervenção pública. Ou tenta ajudar essa pessoa a resolver essas questões no contexto. Porque, às vezes, esse negócio do tentar é porque a pessoa já tentou tudo, já não tem mais jeito. Tem casos que às vezes não dá. Tem que deixar. As pessoas sempre são assim. Uma vez eu perguntei numa família, para várias pessoas, eram 5. Eu perguntei para a primeira: você quer resolver seu problema com a família nessa vida? Para o outro eu perguntei: você quer resolver na próxima vida? Para o outro eu perguntei: você quer resolver na segunda vida, no futuro? Você quer resolver na terceira? E aí foi. Cada um que estava mais encrencado, eu falava assim: ó, você não vai, a próxima só não vai resolver. É muita gente que você está criando problema. E outra coisa, tem gente que já dessomou, tem outros que estão aí, que estão mais gagados que normais. Você não tem mais jeito, você perdeu a oportunidade de melhorar suas companhias. Então como é que fica? Daqui 3 vidas? Daqui 4 vidas? Isso eu falei com gente da família, todo mundo reunido. Teve gente que começou a chorar, né? Lá pela cidade. A culpa era grande, senão não queria. Mas ajudou. Aí lá vou eu com lenço. Vamos dar o lenço. A minha família é bem grande e eu tenho procurado deixar sempre as portas abertas, né? Então a pessoa que você percebe que precisa trabalhar esse aspecto, deixar a porta aberta, que ela muitas vezes vem, né, na busca, quando ela aperta lá, ela vem buscar alguma informação também, né? Agora, não, sempre a gente tem que deixar, né? Você nunca deve explodir as suas pontes. Você pode voltar a passar por elas. Nesse contexto da escolha do orientador evolutivo, na hora de colocar essas consciências em conjunto, né? A gente já sabe que aqueles que têm mais problemas também são colocados na família nuclear para poder resolver essas questões.
Como é esse mecanismo de escolha do orientador para colocar as consciências? É claro que tem toda a história, né? Multi-existencial. Eles sabem quais são, Adélio, os rapports, as afinidades, a empatia, quais são os links mais profundos que tem entre as pessoas. Nisso eles não erram, porque eles conhecem, sabem a ficha de todo mundo. Então eles procuram aquilo que seja o melhor para todo mundo. Porque mesmo que tenha havido um grande problema na vida anterior, já houve outras vidas em que a interação fez essas pessoas terem uma afinidade maior. Agora, há casos que às vezes não tem jeito. Quando a pessoa teve muito processo de contravapor com outras, é a hora que vem, às vezes, tem que reunir para a média. Aquela média da pessoa, às vezes, está negativa, é contra ela. Então, essa vai ter mais problema na família. Isso é muito mais comum também do que a gente pensa. Quando a média então, tem pessoas que se dão bem com os familiares e tem outras que nunca se dão bem. Que é muita gente contra aquela pessoa. Então, isso aí é um negócio sério. Uma outra coisa. Numa família, por exemplo, às vezes, as pessoas, elas têm um nível já de despertamento quanto à realidade evolutiva maior. Mas determinada pessoa é muito boa, faz muita assistência, mas ela é prepotente, ela é autoritária, ela é autocrática. Então, por exemplo, ela domina o marido, ela olha as filhas, tudo que tem, ela olha os filhos. Por exemplo, até a roupa que a pessoa usa tem que seguir o que ela falar. O cara está com 23 anos, está seguindo tudo no rabo da mãe, da saia, entende? O rabo da saia da mãe. Quer dizer, isso tudo é problema ainda sério. Essas pessoas são as últimas que melhoram na família nuclear. Vocês estão entendendo como é que é? Quer dizer, uma pessoa ótima, ela é ótima, super inteligente, tudo isso. Mas o marido, que é super inteligente, tem curso superior, domina um monte de coisa, é dominado por ela. Ela olha até, não, essa roupa não. Você não vai vestir isso hoje, você vai vestir essa. Quer dizer, não dá, né? É um controle total de tudo. Agora, ela é boa, ela ajuda os outros, a intenção é ótima, ela tenta acertar, de vez em quando erra, porque quando a pessoa é assim, né, ela acaba errando. Mas isso é que eu estou falando nas famílias, como é que são das últimas coisas que acontecem. Agora aqui, poderia explicar os efeitos da paragenética sobrepondo-se ao binômio genética-mesologia. Aí é quando a pessoa tem uma genética mais avançada e ela vem uma paragenética mais evoluída, avançada, que a pessoa ela tem mais experiência de vida, etc., ela vem dentro do processo da evolução, a inteligência dela é maior, e a genética com o meio ambiente, ela supera aquilo. Nem a genética, nem o meio ambiente não vão pesar em cima das deliberações dela. Agora, as retossinapses influindo na qualidade das neossinapses formadas a cada ressoma. Aí o problema todo é o seguinte, as retossinapses são as antigas, as que já passaram, que a pessoa trouxe aquilo através da paragenética. Aquilo então começa a sentar no cérebro dela. Então o que se passa? Isso influi na qualidade das neossinapses formadas a cada ressoma. Todo mundo é assim. Então, por exemplo, se você veio com uma predisposição de parapercepciologia, você trouxe aquilo com você. Meu caso, aos 3 anos eu já comecei a ter retrocognição, já comecei a mexer com parapsiquismo. Com 3 anos. Isso é a paragenética. Isso não é a minha genética só. Agora veja, é lógico, como na minha família tinha predisposição para o processo paraperceptivo, isso me ajudou. Mas agora, o fator determinante, o detonador da história foi a minha paragenética, não foi a genética da minha família ou consanguínea comigo. Pode explicar ou explicitar e delimitar a abrangência do conceito de política no contexto do verbete? Tive grande conflito com meu pai, por gostar demais dele, mas ter grande diferença de ponto de vista político, ele, um apologista da ditadura, eu sempre profundamente vinculado à democracia e liberdade.
O verbete está sendo muito útil. Ok. Mas o caso é o seguinte, é aquilo que você estava falando sobre o processo da política aqui. Como é que você vai delimitar ou explicitar o contexto? A coisa mais séria é o seguinte, numa família, a tendência é os mais velhos, ou aqueles que são os líderes da família, dirigir o partido político que a família vai pender. Então, há uma influência nisso. Mas agora, há pessoas das novas gerações que são contra aquelas das antigas gerações, que às vezes são coronéis, etc. tal. Então, aí é que vem o conflito político dentro de uma família, que é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, veja, observa bem esse caso do Regis Debray. É bom examinar isso aí, como é que foi. O que é que o pai e a mãe fizeram? Os caras eram tudo político na França, o negócio era muito sério. Agora, eu peguei de caso pensado, eu pensei um caso para mostrar esse, no duro, o que é que precisava. E o caso é muito sério. Agora, veja, eu posso acrescentar aqui uma porção de situações aqui sobre esse caso aí do Debray. Não é só isso que eu mostrei ali, não. Tem muito mais que a gente pode falar sobre esses assuntos. Agora aqui, após escolhermos o horário para a TENEPS, existe a possibilidade dos amparadores inibirem qualquer possibilidade de trabalho ou interferências que possam aparecer para atrapalhar o procedimento da TENEPS? Escuta, ele está falando em amparador que atrapalha. Mais um, esse é mais um. Aqui, mais um apelo que a gente não conhecia. Veja, amparador que vem atrapalhar a TENEPS. Amparador. Você quer falar é assediador? Se for, aí está de acordo, mas amparador não dá, né? Agora, gente, hoje eu queria que vocês me ajudassem aqui a homenagear umas pessoas com umas palmadas, que ela tem nos ajudado muito, uma pessoa de grande capacidade, e ela às vezes participa muito também das tertúlias. O nome dela é Lorela Casella. Hoje ela está completando os 15 anos, não é isso? 15 anos, viu? O que é? Aqui, página 23, na tecnologia, está mais ou menos do meio para cima. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? As técnicas reeducativas pautadas no binômio liberdade e responsabilidade. Isso é uma das coisas mais sérias para as mães conhecerem. A maioria não conhece isso. A Evolucim precisa disso, a Reaprendência precisa disso, demais. E a Sinvex também. Você poderia exemplificar isso? Aí o problema todo para nós pensarmos é o seguinte: a liberdade é a hora que a pessoa começa a ter a sua maturidade maior, a hora de sair de casa. E a liberdade também que a pessoa tem de seguir a sua evolução. Então, por exemplo, aquela mãe, por exemplo, que fica chorando a mágoa porque o filho morreu na motoca ou qualquer coisa. Isso aí também faltou. A ideia da liberdade e responsabilidade visando a bobagem do filho. Ela não entendeu a bobagem do filho. Agora, o problema, ela vai atrás do filho devido ao egoísmo, o poder que ela exercia sobre o filho. O filho foi eu que criei, eu não posso perder isso. Isso é meu. Ela reclama disso. Isso também é muito importante, isso aqui na questão da maternidade. A maternagem. É muita mulher que erra com esse processo. Isso, todo mundo que está estudando maternidade aí devia se falar sobre isso. O binômio, liberdade e responsabilidade. Que a gente tem que respeitar a liberdade do outro. E a responsabilidade dele, como é que é. E a gente tem que ter responsabilidade perante essa liberdade do outro. Como é que você reage? Como é que a gente faz com isso? Isso é importantíssimo. Tem lógica nisso para você? Pode falar. Aqui no caso do Debray, essa diferença ideológica, ela não surgiu só de acordo com o partido político. Isso já deve vir de outras existências. Não, já vem de coisa do passado. E outra coisa, antigamente o partido político era outro. Não existe nenhum partido político de vários séculos aqui atualmente. Todos eles são novos. Ainda bem, né? O PT, por exemplo, é uma ferida nova, que apareceu recentemente, senão nós estávamos perdidos. Uma outra questão aqui na fatologia, professor, na terceira linha de baixo para cima.
A contrariedade da vontade parental egocêntrica de formação de herdeiros sociais. Pois é. Aqui o processo é o seguinte, os herdeiros sociais, eles às vezes são, vamos dizer assim, formados pela vontade dos que deixam a herança. Então são os mais velhos, é o pai, a mãe, etc., um tio, alguma coisa assim, padrinho e tal. Agora, essa turma, às vezes, a pessoa, ele escolhe quem é que ele quer deixar como herdeiro. Nem sempre a escolha dele corresponde ao perfil daquela pessoa, daquilo que ele precisa. Então, isso tudo tem uma série de erros nessa história, que a pessoa tem que olhar. Então, a contrariedade da vontade parental egocêntrica de formação de herdeiros sociais. Então, por exemplo, o caso daquele nosso amigo, aquele louro, que lá do Centro da Consciência Contínua, que a família toda era belicista. Desde o avô até o irmão, todo mundo tinha alguma patente elevada dentro do exército, entende? Algum lugar assim, na marinha. E ele estava contra o processo, ele não queria pegar em arma nenhuma. Ele queria arranjar até com os pais dele para não fazer nem tiro de guerra. Está entendendo como é que é? Então, veja, isso ele estava contrariando os pais. Mas aí, no caso, o herdeiro deve fazer força para contrariar, mas continuar numa convivência harmoniosa. Não pode haver ruptura. Não, é o meu caso. Olha o que eu dei de conta lá em casa. O maior conta que eu comecei a dar, pequenininho, hein? Pequenininho. Eles usavam a palavra comigo, não, esse menino é renitente. Esse aqui era o nome, é renitente. Isso é da minha infância. Eu fui perguntar para minha mãe, falaram que eu sou renitente, mamãe, o que é isso? Eu não sabia o que era. Agora, por que é? Eles começaram a falar que eu era renitente, por quê? Lá em casa tinha uma orquestra que fazia o fundo musical e a cortina sonora dos filmes mudos. Meu avô tocava todo instrumento de corda. Minha mãe, minha tia, minha irmã, todo mundo tocava alguma coisa. Então, a hora que eu nasci, vem o meu avô e vai fazer a técnica, o método de examinar, fazer um exame, se eu tinha senso de musicalidade. Aí chegou à conclusão que eu tinha um senso de musicalidade acima da média da própria família. Como é que eles fazem isso? É com aquele programa que uma vez até o Silvio Santos andou colocando, que dá assim uma, duas notas e a pessoa tem que caminhar com o resto da música. Agora, eu pequenininho, ele dava e eu fazia, e outra coisa, no tom, sem perder nada. Então, eu passei na história, mas isso foi péssimo. A hora que eu passei na história, ele chega e fala para minha mãe, e meu pai também fica sabendo. Então, eu falo assim, então, o menino agora tem que escolher um instrumento, como todo mundo aqui faz. Aí eles vêm e começam a fazer, eu falo assim, eu não quero mexer com isso. Isso aí é coisa de operário. Isso aí é os negócios ali o Zé Carpinteiro que está ali, é o cara lá do Zé Scarpellini, porque lá tinha uma marcenaria perto da minha casa. É a turma que trabalha lá, eu não quero ser isso. Eu quero trabalhar com a cabeça. Eu já vi que aí, nessa história de vocês, não tem ninguém que trabalha com a cabeça. Tem algum instrumento que mexe com a cabeça? Não tem. Então não adianta. Não é isso. Ah, mas foi um curso. Mas aí insistiram. Vem outro, vem minha tia, fala para mim, vem a outra, fala. Vem a outra, fala, tal, o outro, tal, fala. Não, mas isso é importante, você vai participar. Mas não, eu participo de vez em quando escutando a música. Eu sou o ouvinte que preciso ter. Agora, eu fui crescendo assim, foi o primeiro conta que eu dei na família. Agora, depois, eu tive que dar conta para ser pintor, ser dançarino, artista. Porque eu saí bem, né, numa época dessa assim, com o negócio de marcar quadrilha na praça pública. Tudo menino de 10 anos. Eu tinha 10 anos na ocasião. E eu era o homem que... Grande roda, tu, balance! Você está entendendo? E aquele negócio. E eu danço tudo, chapéu, pintado, roupa adequada, alto nível. Agora, o negócio foi um sucesso tão grande que a gente teve que repetir fora de época. Então, guarda todas as fantasias, que nós vamos usar de novo. O negócio é seríssimo. Você está entendendo? Então, esse menino vai ser um artista.
Ele é ótimo. Eu falei assim, não. A partir dali eu sempre evitei de dançar, de qualquer coisa, senão eles vinham tudo em cima de mim. É tanto que eu não sei dançar uma porção desses ritmos que tem por aí. Eu sou bom se me deixar no carnaval, que ali é só pular. Vocês estão entendendo, né? Não, no batuque eu sei, porque escutei tanto isso, que são os tambores da África. Castro Alves. Você sabe, tambores da África. Você sabe que ele tem as vozes da África com o negócio todo. Então eu começava a usar, que era justamente isso. Qual a melhor técnica para lidar com essa frustração daí no caso da família, quando tem que dar um contra? A melhor técnica é aquilo que o meu pai fez comigo. Já que o menino não quer fazer nada disso, nós estamos indicando para ele, muito bem. Ele quer trabalhar com a cabeça, meta livro na cabeça dele. Então eu tive que ler todos os livros que havia na cidade, conversar com o povo, ele me colocava no pé dele para escutar as vozes dos velhos todos. E de vez em quando os velhos me perguntavam, o que você acha disso? Ah, garoto, veja bem, estudem antes dos meus 12 anos, eu saí de lá com 12 anos. Agora, tudo foi o máximo. A minha mãe, então, começou a me ensinar a ler e escrever muito cedo. Eu trouxe o Tesouro da Juventude para eu ler aquilo tudo. Aí eu comecei a falar assim, tem certas coisas, mamãe, que eu não estou entendendo nada nisso. Assim, você vai ler o que você entender. Marca sessões que você entende. Depois eu levo tudo, você crescendo, você vai entender mais, você lê as outras sessões. Ela trouxe esse Tesouro da Juventude, que naquela ocasião eram 18 volumes, atualmente parece que são 22. Eram 18 volumes. Ela trazia os 18 volumes, aquilo ficava lá em casa uma temporada, eu lia uma coisa, depois ela levava. Passava uma temporada, ela ia de novo, trazia, eu lia outras sessões do Tesouro da Juventude. Porque no Tesouro da Juventude tem todos os níveis. Eu era muito pequeno, você está entendendo? Agora, li muito, isso aí me ajudou demais, foi o máximo. Então, o negócio de eu dar o contra na música definiu minha vida. Por exemplo, meu pai não tinha dinheiro. A hora que ele não tinha dinheiro, que eu já tinha lido aquilo tudo lá, estava 2 anos sem estudar, eles arranjaram para mim, nesses 2 anos, um preceptor. Aí ele falou assim, aí apareceu essa escola lá, que havia o internato. Como a minha irmã já tinha ido para o internato em Lavras, junto com os americanos, e o meu avô é que tinha patrocinado o negócio, o meu pai não queria me deixar para trás. Então ele me colocou, juntou o dinheiro, tudo que ele tinha, e pagou 1 ano no meu internato. Quando acabou o ano, não tinha mais, eu não tinha mais jeito. Mas aí, eles me chamaram, e o meu serviço, o meu trabalho, pagou o resto de tudo que eu estudei. O senhor tem casos que os pais, eles continuam relutando, né? Na condição não, tem pais burraldo, burrildo e burroides, né? Tem outros que não. Meu pai é muito inteligente. Muito inteligente. É tanto que ele está aí, vivo de novo. E é um cara super inteligente. Muito inteligente. Então, inteligência é uma coisa que a pessoa não perde, né? O temperamento. Nesse caso, a Civex pode ser um apoio para o jovem para poder... Demais. Fora de série. Agora, a Evolucim já começa a ser antes da Civex. Ah, exato. Primeiro Evolucim, depois a Civex. Agora, depois vem reaprendência e consciência terapia. Professor Valdo, como uma família pode fazer para respeitar a liberdade de escolha de um filho ou filha suscetível à lavagem cerebral? Qual é o, vamos dizer assim, aquela embocadura, a tendência, a vocação, o perfil exato da pessoa. Se na família o povo não tem capacidade para isso, leva para um psicólogo que entenda do assunto, para examinar a pessoa, faz um exame dela, faz uma semiologia, vira ela do avesso e vê a realidade dela. Esse aqui é o melhor que a pessoa faz. Agora, deve fazer um ambiente favorável para que a criatividade, o dom e o talento da pessoa possa se desenvolver. Tem que fazer um caminho aberto para o desenvolvimento do talento da pessoa. Esse aqui é o caminho. Foi isso que aconteceu na minha família. Agora, meu pai e minha mãe eram muito inteligentes.
Não, a lavagem cerebral tem que dar um jeito, é a própria pessoa que tem que dar o conta, porque na família não pode esperar que vai melhorar. Pois é, a criança que tem que dar um jeito, sabe? É meu caso, por exemplo, eu dei conta na opção de coisa. Uma coisa séria que eu falo sempre aqui, a pessoa, ela não evolui pelo que ela faz, não. Isso é pouco. Ela evolui pelo que ela faz e por aquilo que ela deixa de fazer. Que é muita requisição, muita sedução, muito envolvimento que a vida traz para você, para dominar você, entendeu? Para seduzir você. Você tem que dar conta nisso também. A pessoa não evolui só por aquilo que ela faz, por aquilo que ela deixa de fazer. Pensa nisso, a inteligência do assunto. Então aí depende da pessoa. Agora, falta. A família, a gente não pode contar muito com isso, porque se a família quase sempre está bitolada. Agora, no caso inverso, por exemplo, a família está mais consciente, mas a criança, o filho, é que tem uma suscetibilidade. É um assediador de alguém lá da família. Da vida e outra coisa, tem tendência para tóxico, etc. Tal. Como é que a família tem que agir? Psicólogo, psiquiatra, atender, colocar na escola. Outra coisa, tirar as companhias erradas, mudar de escola, mudar de ambiente. A questão do Opus Dei entra nisso, né? O Opus Dei é isso. A lavagem cerebral feita por outros. E a família fica numa situação... Agora é duro quando a família não tem lavagem cerebral e vê isso tudo. Foi o caso da Beth lá. Silberstein. Aí está tendo. Valdo, no caso da... Aqui está falando antipodia, está ligando à política, mas em religião também pode haver isso. É que comigo houve uma antipodia, desde garoto eu sou agnóstico, minha família é religiosa. Agora eu não soube me comportar, porque eu entrava em choque, pichava a religião, e aí entrava em choque. Agora, um intermissivista, ele deve se comportar como? Ele também tem que esclarecer, ele não pode ficar quieto. O intermissivista ele deve esclarecer, mas ele não vai brigar por causa disso. O problema é fazer aquilo que pode. Agora, a gente tem que explicar. Agora, situação melhor de tudo isso, Arlindo, é dar um exemplo. Dá um exemplo melhor daquilo que você fala. Mais um exemplo. E faz a verbação. Antes de falar no assunto, faça alguma coisa naquele sentido. Mostra um exemplo. Hoje em dia eu faço isso, mas quando eu era mais garoto... mais garoto as pessoas têm dificuldade, é mais difícil. Eu acho que só mesmo para a percepciologia que ajuda nisso. Agora, no teu caso, a gente pode dizer que houve alguma antipodia a você com a família, mas no campo não foi por tudo isso aí. Tudo é antipodia. Queria que eu fosse, veja bem, músico, pintor e artista. Eu não quis nada disso. Só isso é um negócio terrível. Agora, a hora também que todo mundo veio para me favorecer, para eu poder ler, para eu poder aprender a ler e escrever, para eu poder estudar fora, foi o máximo. Você está entendendo? Me ajudou de tudo quanto é jeito. E eles viram a minha satisfação, a minha alegria. E outra coisa, o resultado do meu estudo. Veja bem, eu fiz um livrinho quando estava no grupo escolar, porque todo mundo tinha que fazer um livro. Isso é do grupo escolar. Eu fiz um livro, com ilustrações e legenda. Foi o máximo. Ficou na biblioteca do grupo, anos, o livro que eu fiz. Agora, eu fiz o quê? Devido à idade, aquela coisa toda, eu fiz um álbum, que havia aqueles álbuns assim, de desenho comprido, retangular, desse tamanho. Então, eu peguei um menor e eu mesmo fiz o livro inteiro, tudo colado, sabe, com grude, aquele negócio todo ali. E eu fiz o seguinte, o livro chamava Curiosidades. Agora, o que eu fiz? Peguei tudo que havia, onde eu tinha, nos meus guardados, e nas coisas todas que eu tinha, que ainda não tinha ainda a minha biblioteca, que ela começou aos 9, isso foi antes dos 9 anos. E coloquei tudo que foi coisa curiosa, diferente, no livro. Entende? Então, o bicho diferente, tipo Vitorrinco, eu colocava lá, os negócios do gibi que vinha, aquilo que você não sabe, como é que é. Então eu pegava aquilo que era o mais importante. Alguns eu desenhava, em vez de copiar e colocar, eu desenhava e colocava a legenda. Agora, foi um sucesso, tudo no capricho, né? O livro tinha umas 30 páginas, sabe? Tudo escolhido.
Agora, só isso aí, eu conquistei um monte de gente com essa história, entendeu? E o livro, tudo estudado. Agora, a professora virou para mim e falou assim, você pretende ser escritor? Eu falei assim, sim, mas eu ainda tenho que estudar mais, ainda estou muito burro, ainda não sei ainda. Aquilo que eu quero escrever é uma coisa melhor do que isso. Mas desde garoto você já tinha, vamos dizer assim, uma orientação de fazer tudo isso de forma condizente com, vamos dizer... Não, eu também, né, eu via minha mãe fazendo as coisas dela como professora, ela era muito caprichosa em tudo, em bordado, em costura, nos cadernos dela, as coisas que tinha, eu via aquilo tudo, todo dia. Eu aprendi as coisas todas. E outra coisa, ela que me ensinou a fazer o grude para colar as coisas. E não podia ter caroço. O grude não pode ser caroquento, que era essa que era a conversa. E tinha que saber fazer no ponto, direitinho, certinho. Agora, eu fazia para ficar certinho. Agora, o meu livrinho, Curiosidade, estava bacana. Outra coisa, era tudo com lápis de cor. Então, eu chamava atenção. Foi aí que eu descobri que o amarelo era muito importante. Eles já queriam que eu fosse pintor devido aos desenhos que eu já fazia. Então, o desenho pesou muito nesse livro, porque eu fiz o livro, as legendas, o conteúdo, a forma e a editoração. Era assim que os meninos tinham que fazer. E o meu no capricho, para valer. Tinha capa, contracapa, tudo. Agora, curiosidade, eu mesmo desenhei, fui escolher as letras melhores, um capricho danado. De vez em quando eu errava uma letra, tinha que fazer tudo de novo. E tudo na base do nanquim. Você está entendendo? O negócio era fácil. Tinha a ideia já do exemplarismo naquela idade? Novinho, você já tinha essa ideia de exemplarismo? Não, exemplarismo foi com o tempo. Quem mostrou o processo de exemplo foi a minha mãe. Foi as primeiras que eu vi falando. O processo de exemplo, ela dava por causa do aluno exemplar. Eles tinham isso. E você sabe, a minha mãe, quando ela começou, ainda tinha palmatória na escola, aquela coisa toda. Mas ela teve a melhor professora da área, que era a madrinha Sindá. Essa madrinha Sindá, depois de muitos anos, eu vi fora do corpo. Você sabe que uma vez eu saí do corpo, numa das minhas projeções, e tinha uma reunião dos antigos carmelitanos da cidade de Monte Carmelo. Então eu fui lá com o tal Nau, para dar palpite, para ver as coisas junto com o povo. Aí eu conheci a madrinha Sindá, que foi a professora da minha mãe. Parece, não, a senhora que é a madrinha Sindá. Ela ainda não tinha ressomado, não tinha nada. E ela estava interessada nas coisas todas. Aí eu vi um monte de gente do passado, da área toda, etc. Tal, entende? Agora, tinha de tudo ali, político, negócio todo. Agora, eu lembrei disso essa semana, que eu estava contando isso para minha irmã. Eu falei, onde é que foi a reunião? A reunião foi perto da praça, de um lugar lá. Ela lembrou tudo, do lugar, quem é que morava lá na época. Tudo. Agora, isso foi já na década de 70. Eu já tinha saído de Monte Carmelo há muitos anos. Agora, com isso, eles quiseram me mostrar que toda cidade, todo distrito, todo bairro até, tem gente que às vezes está cuidando daquilo no ambiente. E que extrafisicamente, às vezes, tem um controle também de assistência do lugar. Lá em Monte Carmelo, o que eles estavam vendo era isso. Agora, é muito sério, o ambiente bacana, gente boa. Você não via, assim, gente fanática, assediador, não. Aquilo tudo foi escolhido. Tinha gente boa. O camarada que orientava aquilo ali era evolução da área. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 20 votos online. Hoje temos o recado de Everaldo sobre o curso com 5 baias. Então. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de passar um recado especialmente para os teletertulianos. Esse aqui é não, esse aí... Que é a respeito do curso com 5 baia que nós vamos ter agora no dia 2 a 4 de julho, ou seja, daqui uns 10 dias, nós vamos ter o curso com 5 baia promovido pela Conscius. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de participar dessa técnica, é uma chance
de aprofundar a questão da autocrítica, da heterocrítica, através do processo da cosmoética. Também é a oportunidade da pessoa aprender a dar e receber a feedback. Então, se a pessoa tem intenção de melhorar a sua autopercepção, a sua autoimagem, essa oportunidade nós vamos ter agora, então, nos próximos dias 2, 3 e 4 de julho. O investimento é R$ 150 e, se quiser maiores informações, pode se dirigir a um voluntário da Consus ou à recepção do CAEC. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é amostragem conscienciológica, especialidade ou pesquisologia. Obrigada e boa tarde a todos.